nosso dia, a gente coloca esses picos de euforia no dia. Que horas que eu fico eufórico? Tem muita gente que joga esses picos para a noite. Então começa a pensar em coisas, ou fica super animado, pensando em um monte de coisa que pode fazer, se sentindo poderoso e tal, e quer fazer tudo, e quer assistir uma coisa, e quer ler, e quer estudar, né? E dá esses picos de euforia. Ou a pessoa pega essas situações e começa a gerar desconforto e também euforia. Então eu não consigo dormir, eu fico pensando, eu vou dando esses picos, né, de energia. Fazer muita coisa ao mesmo tempo, resolver tudo, arrumar a casa rapidamente, tudo isso também são picos de euforia que a gente vai dando. Aquele momento que fala, ai, agora eu vou fazer tudo. Isso também é a euforia, a energia da euforia. Então a gente precisa observar no nosso dia a dia que horas que isso acontece. Se existe um horário do dia que isso acontece, se existe um momento do mês que isso acontece, porque a gente vai tendo essas crises, lembra? E as nossas crises, elas vão sendo diariamente, semanalmente, quinzenalmente, mensalmente, vai dependendo do nosso nível de agravamento. Então, se a gente começa a ter muita prática de usar a euforia para me movimentar, a consequência disso é que em algum momento, no mês, no semestre, no trimestre, eu vou ter uma crise real. E aí eu vou sair de um pico de euforia para uma depressão, uma queda muito grande. A gente percebe isso quando a gente entra numa excitação por uma coisa que nem é tão importante assim e começa a ligar para um bando de gente para contar alguma coisa ou conversar ou falar. Então, eu começo a falar, desligo o telefone e falo com outro. Então, isso é euforia. Então, eu estou naquele estado eufórico e minha mente me faz acreditar que tem muita empolgação. Eu me sinto empolgado. Mas empolgado com o quê? Não, quando eu decido algo. Então hoje eu vou arrumar toda a minha casa. Você não tá feliz, mas você tá empolgado e da empolgação você cai na euforia. Aí você começa igual um doido e muito provavelmente você não vai concluir. Você vai parar no meio se você estiver nesse nível de energia, porque ela não te deixa concluir. Então, o que acontece? Eu vou limpar o banheiro, só um pedacinho, daí eu corro e lavo louça, só um pouquinho, daí eu vou e falo com alguém. Aí eu vou e eu começo a perceber que o meu rendimento, ele não é real para minha sensação. A minha sensação é que eu vou fazer tudo. Vou lavar a janela, vou lavar o banheiro, vou lavar tudo, só que eu não faço. Porque eu não tô na realidade, eu tô na sensação. E a sensação é de que eu tô com muita energia e disposição, só que eu também não tô, porque a euforia, ela te consome. Entende? Então a gente vai perceber isso no dia. E às vezes eu pego, hoje eu vou estudar, hoje eu vou concluir o projeto. E quando eu vou ver, o que tá me consumindo é a energia da euforia e o rendimento. Na euforia a gente não rende nada, a gente só fica com uma sensação de que a gente é super poderoso e de que a gente está fazendo um monte de coisa. Então essa é a característica da euforia, né? Porque existe uma empolgação, que é uma motivação, algo que realmente é importante da gente sentir, e tem o desequilíbrio disso, que é a euforia. Então, na euforia, eu me sinto muito mais poderoso, capaz e produtivo do que eu sou. Então, quando eu vejo, eu rodei em círculos e não fiz. E aí vem um pico de
cansaço. Aí vem aquele cansaço que vai te puxar para uma depressão. Por quê? O que é depressão? Esgotei totalmente. Então daí eu também começo a não ter energia suficiente e começo a ficar reclamão, triste, chateado, né? Depressivo. A gente está falando, né, no nosso dia a dia, quando a gente manifesta esse tipo de comportamento. Então a própria energia, ela não te deixa ter concentração e você não realiza, né? Então quando você vê, você tá lá, você faz um pouquinho e lembra de outra coisa. Lembra de outra coisa. A energia já te põe no movimento. Esgotada e não fiz nada. A sensação é... E a lista tá maior. Exausta, minha lista aumentou. Eu perdi o dia que eu tinha para fazer tudo isso e não fiz nada. Isso não é procrastinar, tá? Então, na euforia, eu me relaciono com alguém que eu nem me atraio, que nem é interessante, mas eu não consigo ficar sozinho também. Então é muito comum na euforia as pessoas saírem, vão pra balada, aí fica com quem aparece, porque o nosso nível de discernimento, ele fica zerado. A gente vai indo no consumo, né? Então a gente vai consumindo aquela energia. Então, por isso que as pessoas que acabam entrando, né, nesses surtos, elas têm esse pico de euforia antes dos surtos, porque já é o começo do surto. E aí nessa hora a gente não tá discernindo, a gente não tá com visão clara, né? Então a gente vai fazendo coisa, e tem gente que entra num nível assim muito grave e quando sai da crise fala: meu Deus, eu fiz isso, eu falei isso, eu consumi isso, eu saí com essa pessoa, né? Porque a euforia justamente te joga nesse lugar de cegueira e eu fico na sensação de que tá sendo tudo muito incrível. Então é comum as pessoas saírem com gente nada a ver, transar com quem nem conhece. Então sai, acabou de conhecer uma pessoa, não consegue pensar no risco também. Na euforia eu não vejo risco, né? Eu perco essa minha capacidade de discernir. E o meu freio inibitório, ele fica totalmente comprometido. Não consigo controlar também as minhas ações. Isso vai depender do grau, né, que eu entro. Mas mesmo num grau mínimo, isso que acontece. Eu sei que eu tenho que sentar e concluir. O que eu faço? Eu levanto e vou pegar água. Eu sei que eu tenho que voltar para o computador. O que eu faço? Vou dar uma volta. Então, a gente não consegue ter esse freio inibitório. Maconha, bebida faz isso. Todos os vícios, tá? Então eu me sinto bem poderoso, né, na euforia. O mais divertido, com mais energia. Então o mais bonito. Então eu vou comprar para ficar mais bonito, mais poderoso. Não sei, depois eu vejo como eu pago. Mas agora eu vou sentir essa sensação. Tratar vício em compra. Não adianta tratar nenhum tipo de vício em sensação, porque a euforia faz parte do processo. Então, quando a gente vai curar algo, a gente tem que desmembrar este algo. Você não pega uma coisa que está dentro de uma caixinha como uma situação, a gente desmembra ela. Então, a euforia, ela está presente em todo tipo de consumo viciante. Então, não tem como a gente tratar o vício se a gente não tratar a euforia. Então, essas 1000 metas que a gente coloca que são impossíveis, já é quando a gente entrou na euforia. Porque você perde a noção do que é possível fazer no dia. E você coloca 100 itens para fazer em 1 hora. Né? Isso já é uma falta de discernimento.
Isso já é um consumo, porque o que eu fico fazendo ali? Organizando uma coisa que eu nunca vou cumprir. Fazendo um cronograma que nunca vai ser possível.